Brasil na sua casa. Assine agora mesmo. Sling.com/Brasil. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje é terça-feira e a terça foi reservada para você tirar dúvidas e se autoconhecer no Tá na Hora com o Doutor. Apresentação: Neise Cordeiro. Tá na hora. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Tá na Hora de hoje, deste 10 de dezembro de 2019, com assunto especial no Tá na Hora do Doutor de hoje, né? Que nós estamos aqui já com a presença do Dr. Richard Silva, que se encontra aqui conosco já. Mas antes de mais nada, vamos dar um recadinho aqui da Sling, que continua com essa promoção do pacote Brasil Mega para todos os interessados em assistir os 5 canais brasileiros aqui nos Estados Unidos, no idioma português, o nosso idioma português brasileiro aqui para todos nós. TV Globo Internacional, Record TV Américas, PFC Internacional, Band Internacional e Band News estão nesse pacotaço que vocês ainda têm a chance de aproveitar e experimentar 7 dias totalmente grátis. E após isso, após sua inscrição, $35 ao mês, bem baratinho, menos de $10 por semana, né, doutor? E você pode assistir de qualquer aparelho digital, Smart TV, tablet e celular. Para que isso aconteça, entre no portal sling.com/Brasil para fazer a sua inscrição e já sair aí com toda a programação na palma da sua mão. Então, estamos aqui novamente, né? Regressamos aqui com o Dr. Richard Silva. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Vai? Tudo bem? Tudo jóia. Então, nós vamos hoje falar sobre a hipertensão, né? Sim. Que é uma doença silenciosa. Muita gente não sabe, né, doutor? Right. Sim. Então, vamos aí começar aí dar uma explicada sobre a hipertensão, que muita gente sabe, assim, por cima o que é, né? Mas não realiza, não sabe exatamente o que significa, né, doutor? Vamos lá. Ok, vamos começar bem básico. Hipertensão é quando você tem pressão nas artérias, as artérias são musculosas, então tem pressão. E essa pressão, ela pode machucar as artérias principais e as artérias pequenas. As artérias pequenas são mais fáceis de machucar, como as artérias dos olhos, dos dedos, dos dedão do pé, do rim e do pênis, por exemplo. Então, essas artérias, quando a pressão está alta, começam a ter problema porque a pressão estraga e machuca a artéria. Mas também, se continuar, se o paciente tem diabetes, essas coisas e dá uma pressão bem alta, o paciente pode ver macrovascular, que são as artérias grandes, como o aorta, o coração, e as artérias do cérebro e outras partes como o fígado, que pode dar problema, e a circulação das pernas também, os iliac arteries. Então, o paciente, o sintoma mais comum de pressão alta é dor de cabeça e fatigue. O paciente que se sente cansado durante o dia, irritado, com falta de energia, esses são os sintomas mais comuns. Mas tem outros sintomas como dor nas mãos, formiguência das mãos, náusea, tontura, dor no estômago, acidez, essas coisas assim, pode ser relacionado com pressão alta. Então, não tem nenhum sintoma assim como ataque ao coração, que é dramático e é forte, mas pode causar problemas. Sim, doutor. E por exemplo, muitas pessoas, né, elas adotam, né, ok, qual é o meu nível da pressão que seria o ideal, né? Vamos falar daqueles números, né, que são muito importantes quando nós medimos a pressão, né? Em inglês, a gente tá falando para os americanos, know your numbers, para memorizar teus números de saúde. E um dos números pode ser a pressão. Então, a pressão ideal é 11 por 7, ou 110 por 70. Mas a gente dá um pouquinho de cushion e fala que até 12 por 8, que é 120 por 80, é normal. Agora, com remédio, se o paciente passar de 13 por 9, por exemplo,
130 por 90, a gente pode começar a tratar com remédio. O remédio mais comum que a gente usa para começar é diurético. Lembra que cada remédio só vale por 10 ou 20 pontos. Então, se você está 40, 60, 70, 80 pontos em cima do normal, você vai precisar tomar mais que um remédio. Sim. Mas nós temos remédios de combinação com 2 ou 3 remédios em um comprimido, aí não fica tão difícil para o paciente, entendeu? Só você está vendo nesse diagram aí que mostra 120 por 80. Mas o ideal, se você tem problema de coração, diabetes, essas coisas, é 110 por 70. É um pouquinho mais rígido que o 12 por 8 que a gente acostuma a escutar. E você vê que o pre-diabetes, né, o pré-diabetes, começa com 30 por 90, e aí que é o estágio 1, né, que começa depois que passa de 13 por 80, 90, desculpa. E aí a hipertensão normal é em cima de 14 por 9. E doutor, por exemplo, esses estágios, né? A hipertensão, o tratamento dela é igual para todos esses estágios ou tem alguma diferença, né? É algo mais agressivo, né? Para os estágios mais altos. Pergunta excelente. Primeiro, a gente faz lifestyle changes. A gente vai medir colesterol, tireoide, peso, atividade. São as duas maneiras. Quem tá ouvindo hoje e quer abaixar a pressão naturalmente, tem duas maneiras mais fáceis de baixar a pressão. É baixar em peso, diminuir o peso e aumentar a atividade. Caminhada, por exemplo. Ok? Sendo mais ativo e baixando em peso. Se você perder 5 quilos, já ajuda a baixar a pressão. Sim. Tem outras coisas, of course, que a gente sempre volta nesses assuntos. Parar de beber, parar de fumar, usar drogas ilegais e stress, né? Manage o stress no trabalho, trabalhar menos, ter mais dias de descanso, fazer atividades físicas como que você gosta de fazer, passar tempo com a família, isso tudo ajuda a diminuir o stress e diminuir a pressão. Mas a segunda estágio, que é no estágio 1 de pressão alta, a gente entra com remédios. E tem vários tipos de remédios, calcium channel blockers, beta blockers, ACE inhibitors, ARBs. O mais comum é só um diurético. Se o paciente está com boa saúde e não tem a pressão muito alta, vamos supor que está 13 por 9 ou 13 por 10, a gente pode começar simplesmente com diurético durante o dia, ajuda você a perder peso, quando a água excesso sai do corpo, tira o sal do corpo também. Outro problema dos Estados Unidos, a gente come muita comida processada, com sal e preservativos, isso aumenta a nossa pressão. E açúcar também. Então uma dieta saudável, com menos comidas processadas, mais comidas do nosso tipo, naturais, isso ajuda. No segundo estágio, geralmente é necessário usar mais que um remédio, 2 remédios. O terceiro estágio já é risco de ataque ao coração, de stroke, de AVC, então aí a gente vai ficar mais agressivo. O paciente pode até ser internado se ele tem sinais de preocupação, como muita dor de cabeça, dor no peito, falta de ar, tontura e problemas nas pernas. E isso aqui nós estamos vendo neste pequeno diagrama que nós colocamos aqui na tela para vocês observarem. Tudo é conectado, né, doutor? Sim, porque as artérias vão por todos os órgãos, né? Todos então, os órgãos. por exemplo, se afeta o coração, você pode ficar com um ataque do coração, ou até heart failure, que é que o coração fica muito inchado. Você pode ter problema de visão. Diabetes agora é uma das mais comuns, que tem pressão alta também, com problema de visão. Stroke, que é mesmo um heart attack no cérebro, que é AVC, e pode dar problema de ereção. Um dos mais preocupantes para a gente em medicina é problema de rim. Você pode ter disfunção ou problema de rim sério, que você vai precisar fazer diálise. Diabetes e pressão alta jogam nisso também. Mas para o stroke, o mais importante para AVC, que a gente conversou aqui faz umas semanas atrás, é pressão alta. Todo mundo com uma pressão mais de 160 por 100 tem risco de AVC, stroke e sangramento no cérebro. Então é uma coisa muito séria, Sim. E eu acho que é uma mensagem muito legal no Natal, porque quando a gente come mais doce, a gente vai em festas, bebe mais e come mais que a gente deveria comer, é importante ir no médico checar a pressão. Na nossa clínica, a gente checa a pressão de graça, sem cobrar. Sim. Porque
uma estatística muito ruim nos Estados Unidos e no Brasil também é que mais de 50% da população não sabe que tem pressão alta. Exatamente. Até temos aqui, para ilustrar o que o doutor está falando também, temos aqui um mapa que nós pesquisamos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha Sim. só, o mapa onde há mais índice, né, da prevalência da hipertensão, de acordo com dados do ano de 2017. A Flórida está entre um dos estados, né, que está em vermelho mais forte, claro, que são os Sim. que têm mais índices, né? E tão estranho, né? Porque, por exemplo, deveria até ser mais saudável, né, doutor? Que o pessoal faz muito esporte fora. Mas tem muito stress, né? A economia é fraca, tem também. muito stress e o povo trabalha muito e também come muita comida processada, porque quando você trabalha muito e você tá, Comida na luta, rápida. a gente come rápido no carro, né? E a gente não come direito, não faz exercício direito. É importante você cortar 1 hora por dia para planejar comendo saudável e também fazendo exercício. Isso é muito importante para a saúde. Nossa, incrível, né? A East Coast aqui, do Central e East Coast é onde está. Que é o coração do país, né? Onde produz mais, Texas. Califórnia, que é uma surpresa que tá. Pois é, né? Califórnia tá melhor. Califórnia, né? Incrível. Bem, e também tem essa parte também vamos falar um pouquinho das mulheres que estão grávidas, né? Porque ocorre também a hipertensão nesta fase da vida Sim. da mulher, né? So, qual é a diferença disso, né, doutor? Na gravidez, a gente tem mais hormônios. Sim. E tem outro nenê crescendo dentro da gente. Isso aumenta o nosso peso, o nosso líquido no corpo. E pode ter uma coisa chamada pre-eclampsia, que é quando você tem hipertensão. Tem vários estágios. Quando você tem hipertensão na gravidez, e a gente pode tratar isso. Geralmente os pés, as canelas ficam inchadas. Ok. E geralmente é no fim. A cura é para deliver the baby. Quando o neném sai, a mulher é curada. Então volta ao normal. Volta ao normal. Mas, a mulher pode sofrer muito e ter problemas na gravidez por causa da pressão alta no nenê e na mãe. Então é uma coisa que a gente sempre mede em mulher grávida e a mulher descansa, toma líquidos, descansa. A gente manda as mulheres ficar com as pernas para cima em casa e geralmente dá para tratar bem, sem problemas. De vez em quando a gente tem que mandar para o paciente ficar no hospital 1 ou 2 noites para monitorar melhor, mas é muito raro. Na minha experiência, a gente trata tudo mais como outpatient. Mas é verdade. Outra coisa que eu gostaria de falar é as mulheres depois dos 55 anos, quando vai na menopausa, você tem risco maior que o homem de AVC e ataque de coração, que você perde os hormônios e a proteção do estrogen. Então é importante ir para o médico, checar os hormônios, checar a pressão, checar a saúde do coração e fazer prevenção, porque agora as mulheres estão trabalhando igual homem, que é uma coisa boa, não é errado isso. Mas a gente tem que ter a mesma prevenção. O nível infelizmente, de estresse, né, doutor? Sim, Tudo os isso. homens têm que fazer, as mulheres têm que fazer também agora. Exatamente. Então ninguém escapa disso, né? Diabetes aumentou 50% nos Estados Unidos, no Brasil aumentou 70%. Então diabetes é uma causa de pressão alta e problema de dieta, e aumento em peso, inatividade, dor nas pernas. Então outra doença que vai ligado com a pressão alta. Sim, isso aí, gente. Então estamos aí falando sobre a hipertensão com o Dr. Richard Silva. E também no Brasil, 34 mortes por hora. Sim. 829 óbitos por dia e mais de 302 mil óbitos no ano de 2017. Esse é o retrato de doenças cardiovasculares que também são relacionadas, claro, à pressão alta, infarto, hipertensão, tudo isso em decorrência, né, deste mal também, que é popularmente conhecido como pressão alta, que afeta pelo menos 1 em cada 4 adultos no Brasil. Então, isso que a gente fala aqui também, 1 em 4 é afetado. Também aqui nos Estados Unidos. Mas né? o outro, dos 3 que sobram, mais um tem e não sabe. Nossa. Então, esse é o problema. Isso é a mensagem que a gente quer dar hoje. A mensagem principal seria olhar a dieta, fazer exercício, mas também vai checar a pressão. No nosso consultório, por exemplo, a gente não cobra para paciente ir lá checar a pressão com a enfermeira. Tem muitas clínicas que são free também. Compra um aparelho na farmácia se precisar, mas memoriza seu número. Se o seu número não está ideal, 12/8, 12/7, vai no médico, vai ver por que não está ideal
e vai ver o colesterol, a tireoide, essas coisas, hormônios, anemia, um monte de causas que pode ser, e a gente começa o tratamento com vitaminas e um pouquinho de remédio para o paciente voltar na saúde. Porque lembra, no fim do dia, para você ter um Natal saudável, um ano novo saudável, começar um ano que vem próspero e saudável, você tem que ter saúde. Porque sem saúde é muito difícil você ter sucesso. Exatamente. Sem saúde não há sucesso, pessoal. Esta é a mensagem do Dr. Richard Silva. E aqui nós temos também alguns conselhos que ele já explicou para nós aqui de como adotar um estilo de vida saudável, né? Que temos aqui diversos exemplos. Eu gosto de né? sal natural, como Himalayan salt ou sea salt. A única coisa que você tem que ver com aquilo que não tem iodo, você tem que tomar outro suplemento de iodo, que a gente tem. Mas esses sal são mais baseados em potássio, então não aumenta a pressão. Também a atividade é importante, né? Peso é importante, saber ter o peso ideal. Tirar stress, né? E abandonar os vícios ruins, como o excesso de álcool. Agora, se você tomar uma taça de vinho para celebrar um fim de semana, uma coisa assim, não tem problema. Não altera muito, né, doutor? Não, a gente tá falando excesso de álcool. Sim. Mais que 2 copos de álcool é excesso. Comer comidas que são alto em calorias, mas baixo em nutrição. Tipo o famoso hambúrgueres e hot dogs da vida. Comer uma comida mais saudável, como couve e vegetais junto com arroz e feijão. Pode comer carninha, proteína, não tem problema. Mas uma dieta mais balanceada. E checar o açúcar e a pressão, saber seus números. O açúcar ideal é menos de 100, entre 85 é ideal. Pressão ideal é 12/8, que a gente fala no Brasil, que é 120/80 ou menos. E interessante, se você vai na selva, no Amazonas, né, e vai medir a pressão dos índios, é 10/6. Imagina. Se você mede a pressão de adolescente, de 13, 14, 15 anos, é 10/6. Só até 12/8, que eles falam que é normal, já é um pouco elevado. Entendeu? Nossa, que curiosidade, né? Imagina uma pessoa que vem na clínica, e temos muitos, que chega lá com 16, 17 por 100, 110, por 10 ou 11. Isso já é bastante preocupante, mas é fácil de consertar. Com poucas mudanças de hábitos, você chega na pressão ideal e vai ter uma saúde boa. Exatamente. E como você mencionou a respeito dos indígenas, né? É bem interessante mesmo, porque eles cozinham praticamente sem sal, né, doutor? Sim. O peixe, eles assam, Menos tudo é stress, assado, né? Raízes que eles assam ali, é tudo super natural, né? Então, por isso que é o controle, né? E além das atividades, caça, pesca. Outra coisa interessante para a gente pensar, que o ser humano está aqui mais ou menos entre 6 e 10 mil anos, que a gente vê, né? E nesses últimos, vamos supor, 10 mil anos, a gente só modificou a dieta nos últimos 70 anos, com essas comidas processadas. E se você vê filmes antigos dos 70s, dos 60s, não tinha tanta gente obesa e problema de diabetes. Então, a maioria dessas doenças vem direto da nossa alimentação, químicos na nossa comida e na nossa casa, que prejudica a gente. Então, a gente tem que voltar, tipo, pensamento de comida caseira, da fazenda, né, que a gente fala, dos farms, e comidas básicas como os ovos e coisas assim, e abandonar as comidas processadas, esses sucos em garrafas de plástico que a gente compra, refrigerante, tudo isso que entrou na nossa dieta nos últimos 70 anos tá machucando a gente, e coisas como Alzheimer's e diabetes e artrite, essas coisas aumentaram muito com esses químicos. Então, você comendo uma dieta pura, fazendo exercício, baixando em peso, eliminando essas comidas com altas calorias e pouca nutrição na dieta, eliminando stress, você pode fazer uma grande diferença na tua família. E seja o exemplo na família. Se ninguém na família faz isso, você pode ser o exemplo, você começa e os outros vão copiar, eu tenho certeza. Exatamente, né? E o diagnóstico, nós já falamos a respeito disso, mas o importante é medir a pressão uma vez ao ano, né, doutor? Seria... Sim, e também tem uma maneira certa, você tem que estar sentado pelo menos 5 ou 10 minutos. A máquina de medir pressão tem que estar no braço, no nível do coração. O braço não pode estar esticado ou flexado, tem que estar relaxado. E o paciente não pode
vir quando está ansioso ou no tráfico ou estressado. Então, de vez em quando a gente deixa o paciente até no escuro, no consultório, com as luzes apagadas e a porta aberta, deixa eles relaxar lá por uns 10 minutos quando ele entra, aí a gente mede a pressão. E o ideal seria medir a pressão 3 vezes em áreas separadas. Por isso que muitas vezes eles fazem isso no consultório. Você pode ter uma pressão alta de manhã e baixa de tarde, ou alta de tarde e baixa de manhã. Então é melhor você checar em casa e na clínica, mas a gente dá uma ideia já com o batimento e a pressão, e já podemos dar umas dicas, especialmente para o paciente, e para aquele paciente especificamente, para fazer as coisas direito na vida dele ou dela. E pra gente finalizar, doutor, para observar, se a pessoa está com a pressão muito alta e acontece algo, o que a gente tem que observar, né, com essa com esse nível? Muita boa pergunta, isso é muito excelente essa pergunta. O que a gente deveria fazer, dividir em duas, o médico divide pressão em 2 categorias, ok? So, vamos supor que alguém vem na clínica e a pressão está alta. So, isso se chama hypertensive urgency, urgência. So, a gente vai medir, vai tratar, mas uma coisa importante, a gente pode abaixar a pressão um dia para o outro. Porque quando o paciente está acostumado com a pressão alta, a gente tem que abaixar devagarinho em 1 ou 2 semanas, para não ter efeito colateral, que o paciente até pode ter um problema com AVC se a gente abaixar muito rápido. Antigamente eles baixavam a pressão na clínica com remédio debaixo da língua, a gente não faz isso mais. So, isso é chamado hypertensive urgency, urgência. Agora, se o paciente vem com essa mesma pressão e está sofrendo dor no peito, dor de cabeça séria, fraqueza, coisas assim, dor na coluna, falta de ar, aí isso é chamado hypertensive emergency. Aí a gente vai tratar como uma emergência, pode indicar o paciente para emergência com 911 ou tratar dentro da clínica, mas o paciente vai passar tempo dentro da clínica, bastante tempo, monitorizado, e fazemos EKG, essas coisas para ver, e também exame de sangue. So, dependendo dos sintomas, vai depender da maneira que o médico trata o paciente. A maioria do povo que vem na nossa clínica, vamos supor, 90% tem pressão alta, não sabe e não tem nenhum efeito colateral ainda. Maybe uma dorzinha de cabeça, uma fraqueza ou cansaço. Esse paciente a gente trata com remédio e lifestyle changes por longo prazo. Ele volta cada 2 semanas até a pressão estar ideal. E a gente faz retornos que são incluídos para o paciente vir, checar a pressão sem pagar. Então, e eu falo para o paciente, geralmente em 1 mês, 4 a 6 semanas, a pressão vai estar regularizada. É igual peso, você não pode perder 20 quilos em uma semana se você está em cima de peso. Pressão é a mesma coisa. Você não pega a pressão num dia, você não vai salvar o problema em um dia. Então, tratamento gradual, né? A gente faz devagarinho, para o paciente, o corpo não estranhar e não ter efeito colateral. Mas pouco a pouco, com mudança em dieta, atividade e com os remédios pequenos, e não muito forte, a gente pode fazer um efeito muito imenso na saúde e na longevidade do paciente. Isso aí, gente. Então, muito boas recomendações aqui do Dr. Richard Silva, da Ultra Wellness, aqui a sua clínica que se encontra aqui nos prédios da Gazeta News, em Deerfield Beach. Vocês podem entrar em contato com toda a sua equipe, marcar uma consulta, que a medição da pressão é totalmente grátis, né, doutor? Açúcar e pressão, grátis. Açúcar e pressão, gente. Então, entre em contato pelo telefone 954-943-9670 ou dê um pulinho aqui para conversar diretamente com suas atendentes, né, na 1100 South Federal Highway, Suite 100, aqui em Deerfield Beach. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. E também vocês podem acompanhar tudo, né, os tipos de serviços que são prestados na página online drsilvaultrawellness.com. Sim, doutor. Outra coisa que eu queria comentar, se vocês que estão ouvindo ou vendo o programa no internet, se tiver algum assunto que você quer que a gente cobre aqui de saúde, pode sugestar pra gente aqui e a gente programa para colocar nas terça-feira para falar sobre os assuntos que vocês querem saber. Exatamente, okay? Até pelo nosso WhatsApp também, vocês podem entrar em contato aqui com todos nós,
que nós estaremos aqui a postos, verificando as mensagens e qualquer tipo de assunto que vocês queiram saber sobre saúde, Dr. Richard está aqui para responder suas dúvidas, né? Esclarecer todas essas dúvidas. Bem, Dr. Richard, muito obrigada por sua presença hoje. Foi ótimo. Foi ótimo mesmo e sempre será. Então, saúde é vida, sempre atentos, não evitem esses problemas emergenciais, né? Sim. Algo que seja mais grave no futuro, prevenindo. Tendo a informação certa, aí vocês podem fazer as decisões corretas. Exatamente. Sem informação é difícil. Isso mesmo. Então tá, pessoal, muito obrigada por sua conexão hoje. Até terça-feira que vem com Tá Na Hora do Doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. That was a good one. That's good. That was good, right?